E aí, moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim, todo mundo aí se cuidando. Vamos começar aí mais uma aula. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre as questões da atmosfera terrestre, beleza? Vamos trabalhar essas questões dentro da atmosfera, como que ela funciona, como que ela é composta. Fechou então, pessoal? Valeu, muito obrigado. Vamos começar aí. Aqui, pronto. Então, valendo agora, hein? Vamos lá, pessoal. Então, primeiramente, aquele que não pode faltar, o matinal de sempre, o salve, salve, o empolgado, o imprescindível Tchurarã. Bom dia! Bom dia! Até engasgar no meio do caminho aí. Bom dia a todos vocês. Uma enorme satisfação estarmos juntos. Saudades. E vamos lá, vamos começar então, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre atmosfera terrestre, beleza? Mantenha seus microfones desligados. Ao final da aula, responderei qualquer dúvida que vocês tenham, beleza? Bora lá então. Pessoal, vamos começar explicando um pouquinho sobre as camadas que existem na atmosfera terrestre, beleza? Então vamos lá. Pessoal, nós podemos dividir a nossa atmosfera em três partes, né? Conforme a variação de temperatura que existe dentro de cada uma dessas partes. E dentro de cada uma dessas três partes, a gente pode dividir de novo, tá? Vocês vão entender agora, na hora que eu for mostrar para vocês esse desenho, vai ficar um pouquinho mais claro. Joia? Então, vamos começar, vamos deixar bem claro aí como que funciona a nossa atmosfera. Joia? Bom, pessoal, é o seguinte, nós podemos dividir a nossa atmosfera nessas três partes aqui, ó. Nós podemos falar um pouquinho da troposfera, um pouquinho da estratosfera e um pouquinho da ionosfera. Joia? A ionosfera é essa camada inteira aqui. Tudo bem? É bem tranquilo de entender, vocês vão conseguir pegar bem facilmente. Dentro da ionosfera, nós temos algumas divisões, certo? Que está escrito aqui, está destacado aqui para vocês. Exosfera, termosfera, mesosfera. Beleza. Ah, mas eu tenho que memorizar tudo isso? Então, moçada, eu separei para vocês para ficar bem fácil a forma de vocês estudarem. Vai ficar bem tranquilo, tá bom? Mas antes eu quero chamar a atenção de vocês para esse desenho. Eu quero que vocês reparem o seguinte. Olha aqui, ó. A troposfera, nós temos aqui essa grande concentração de gases que nós temos na nossa atmosfera, fica aqui na troposfera. Nós vamos ver a quantidade certinho em breve, tá? Os aviões de passageiro, que eles querem ir um pouquinho mais rápido, que eles viajam na chamada viagem de cruzeiro, né, que eles falam, eles estão viajando em cruzeiro. O que é viajar em cruzeiro? É ter menos resistência do ar. Então, eles vão a uma altitude, às vezes não, né, a maioria das vezes, superior a 12 quilômetros, tá? É bem tranquilo, é bem sossegado, porque lá tem menos resistência do ar, gasta-se menos combustível e o avião ele vai mais rapidamente. Joia? Tranquilo? Aqui nessa parte da troposfera, vocês vão ver que tudo acontece. Tudo que é da nossa atmosfera acontece aqui. Né? Da nossa atmosfera, que eu falo com o ser humano, que a gente consegue enxergar. Joia? Bom, pessoal, uma coisa que é interessante para passar para vocês é justamente isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, esse desenho aqui? Satélites meteorológicos. Bom, só para explicar para vocês, os satélites meteorológicos, todo mundo acha, o satélite fica no espaço. Não, ele não fica no espaço, tá? O satélite, ele vai ficar, esse satélite meteorológico, ele vai ficar dentro da nossa atmosfera. Ele vai ficar na região ali da termosfera. Depois nós vamos explicar o motivo, tá? Mas ele fica entre 150 até 250 quilômetros de altura. Tá? Essa é uma média dos satélites. Tem satélites mais altos? Tem satélites mais altos, mas eles não são necessariamente para meteorologia. Tá? Aqui, ó, nós temos os satélites, que vocês podem ver. Joia? E também, nós temos também o ônibus espacial, que eles ficam acima desses 500 quilômetros. Bom, até aqui, tranquilo, observando, não dá para ver e entender muita coisa, né? Mas tem um negócio que eu quero destacar com vocês, pessoal. Em uma dessas camadas fica a camada de ozônio. Então, vamos tentar imaginar. A camada de ozônio fica na troposfera, na estratosfera ou na ionosfera? Em qual dessas camadas fica a camada de ozônio? E um detalhe importante. Essa imagem mostra para vocês até 500 quilômetros de altura.
é sempre bom ressaltar que a nossa atmosfera tem uma média de 1.000 quilômetros de altura. Então, na teoria, esse ônibus espacial desenhado aqui na figura, por estar muito próximo dos 500 quilômetros, significa dizer que ele ainda está sob a influência, ele ainda está dentro da atmosfera terrestre, beleza? E esse satélite, a mesma coisa, joia? Então, o que é essa parte acima dos 500 quilômetros? Transição gradual entre a atmosfera e o espaço sideral. O espaço sideral de verdade mesmo, eu estou no espaço, você vai ter que estar a mais 1.000 quilômetros para fora. Aí realmente você vai estar no espaço sideral. Fora isso, você ainda está sob influência ou dentro da atmosfera terrestre. Beleza? Bem fácil, bem tranquilo, bem sossegado. Então vamos lá. Vamos falar da primeira camada aí, troposfera. A troposfera, pessoal, ela se estende da superfície da Terra por cerca de 12 km de altura. Em alguns pontos da superfície terrestre, ela vai chegar até 18 km de altura. Em outros pontos da superfície terrestre, ela vai chegar a 10 metros de altura, certo? Onde ela pode chegar a 10 metros de altura? Você vai no Himalaia, por exemplo. A região do Himalaia, você vai subir lá a cordilheira do Himalaia, você vai chegar a 7.000, 7.500, 8.000, 8.850, né? Como é o caso do Everest. A hora que você estiver no topo do Everest, você vai estar a 10 quilômetros ou menos para sair da atmosfera, da troposfera, para sair da troposfera. Então, em lugares mais altos, você está mais perto de sair da troposfera. Em lugares mais baixos, você está mais longe para sair da troposfera, certo? Então, o primeiro detalhe é esse. Segundo detalhe, a temperatura diminui com o aumento da altitude. Então, quanto mais alto fica, menor a temperatura, beleza? Isso aí é bom a gente guardar, porque a troposfera é onde nós vivemos. Então, tudo isso que eu estou passando para vocês corresponde à nossa vida, beleza? Então, vamos lá. Pelo maior efeito da gravidade, é a camada mais densa da atmosfera. Concentra a maior massa gasosa, entre 75% e 80%. Ó, que importante. E quase todo o vapor da água da Terra está na troposfera, 99%. Então, 99% dos rios aéreos, o vapor da água que o pessoal fala, né, as gotículas que ficam suspensas na nossa atmosfera, 99% delas estão na troposfera, beleza? Bem fácil, tá bem tranquilo, estou indo bem devagar para todo mundo entender. Onde ocorrem os fenômenos meteorológicos, como formação de nuvens, chuvas e outros. Pessoal, furacão, tornado, ciclone, chuva, vento, raio, trovão, tudo que você imaginar de fenômeno atmosférico, neve, o que você imaginar de fenômeno atmosférico que aconteça, vendavais, tufões, tudo acontece nessa zona chamada troposfera. Tudo. Passou da troposfera, é mais ou menos aquela sensação. Nem sempre é essa sensação, mas na maioria das vezes. É aquela quando o avião ele ultrapassa as nuvens, ele voa sobre as nuvens. Numa viagem longa, numa viagem curta, ultrapassar as nuvens é fácil. Mesmo porque tem nuvens, às vezes, que variam de 200 metros de altura, 600 metros de altura. Então, para o avião voar a 600 metros é tranquilo. Joia? Mas é essa sensação que dá. Então, até aqui, suave. Beleza? Vamos para o próximo. Estratosfera. Tá? Estratosfera, pessoal, eu vou dar um destaque para vocês. Ó. Inicia-se ao final da troposfera. Então, troposfera, 12 quilômetros, média. E alcança 50 quilômetros de altitude. 50 km de altitude, pessoal. Todo mundo atenção. 50 quilômetros de altitude. Então, ele vai de 12 a 50 km de altitude. Joia. A temperatura aumenta conforme a altitude. Então, a temperatura vai aumentando conforme a altitude. Preste muita atenção nisso. A temperatura aumenta se a altitude aumenta. Então, olha, é diferente, tá? Na troposfera, conforme a altitude vai crescendo, né? O que acontece com a temperatura? Vai diminuindo. Aqui, a temperatura aumenta conforme a altitude aumenta. Você fala assim, pô, mas por quê? Não está mais longe do chão? Eu aprendi minha vida inteira. Quanto mais afastado do chão, mais frio fica. Sim, a ideia está certa para a troposfera. Seu professor não vai chegar para você na quarta série, na terceira série e falar assim, olha, na troposfera,
Então, quanto mais, você não vai dividir as camadas para você naquele período da vida, mesmo porque você não vai entender lufas, né? Então, como você não vai entender nada, então automaticamente ele não conta isso aí para você. Mas tem um motivo. Está localizada a camada de ozônio, que absorve, absorve e dispersa os raios solares ultravioletas. Atenção, raio solar ultravioleta, ele é quente ou é frio? Ele é quente. Então, deu para entender porque conforme você vai chegando mais perto da camada de ozônio, conforme você vai subindo mais na estratosfera, vai ficando mais quente, que a camada de ozônio ela absorve para depois refletir esses raios. Beleza? Tranquilo? Então, é por isso que conforme você aumenta a altura, a temperatura também aumenta. Certo? Olha só que bacaninha aqui que eu coloquei para vocês, só para a gente entender. Joia? Ó, 18 quilômetros, ele fez uma divisão de 18 km aqui, para ser uma área realmente dividida, para ser uma área realmente que pertence à troposfera, tá? Vocês estão vendo que aqui na troposfera tem nuvem e tal, eles chamam também de baixa atmosfera. Joia? Até aí, nenhuma novidade. O que tem de novidade é aqui, ó, camada de ozônio, tá? A camada de ozônio, ela fica principalmente nessa região aqui, tá? Ela se espalha por essa região toda aqui, mas ela se concentra numa zona de 14 a 20 quilômetros aqui, pessoal, tá? Do meio para cima, que é onde absorve a maioria dos raios. Pode ver, a maioria dos raios ultravioletas, desculpa o trava-língua, né? São absorvidos e depois refletidos pela camada de ozônio. E nessa demonstração muito feliz, apenas um de todos esses raios aqui passou. Joia? Tranquilo? Então é bem sossegado esse desenho, é mais para ilustrar para vocês, para ficar fácil. Bora! Olha ali, ó. Ionosfera. Inicia-se a partir de 50 km de altura, óbvio, né? Se a outra lá para com 50, essa aí é a partir de 50. E se estende até o espaço sideral. Vixe Maria, essa aí é a camada tecnicamente mais longa, é a camada mais gordinha, né? A camada que tem uma forma maior. Vamos lá. São divididas em 3 subcamadas. Lembra que eu falei para vocês? Tem 3 subcamadas. Então vamos nessa. Mesosfera vai de 50 a 80 quilômetros de altitude. Não tem nada assim de, vamos falar da mesosfera. Nesse perímetro aí, não tem muita coisa para destacar para vocês, tá? Termosfera, de 80 a 500 quilômetros de altitude, importante, tá? E a exosfera, de 500 até 1.000 quilômetros, né? Até o espaço sideral, 1.000 quilômetros é a média. Quem quiser colocar 1.000 quilômetros aí, é importante, tá? Para vocês terem uma ideia. A exosfera. Olha aqui, ó. A temperatura, olha, essa parte é muito importante para você entender legal a ionosfera. A temperatura se comporta de forma diferente em cada uma das 3. Então, ó, cada uma dessas 3 subcamadas, a temperatura vai se comportar de um jeito. Vamos lá? Diminui na mesosfera. Então, quando eu entro na mesosfera, eu estou saindo ali da camada de ozônio, né? Eu estou saindo, então, da camada anterior, que nós estávamos vendo, aí entra na ionosfera. A ionosfera é dividida em 3 partes. A primeira parte, que vai ali dos 50 a 80 quilômetros de altura, a temperatura vai diminuindo, porque você está se afastando ali da camada de ozônio. Então, automaticamente, quanto mais você se afasta, mais frio fica. Depois, quando você tem a segunda camada, que é interessante, né? Ela vai aumentar na termosfera. O próprio nome fala, termo, de temperatura. A termosfera vai aumentar. Qual é o motivo que faz aumentar? A gente já comenta já, né? É a composição de íons que tem bastante nessa atmosfera, nessa termosfera, que ajuda na propagação do calor. Mas daqui a pouco a gente chega e comenta isso com vocês. E diminui na exosfera. Conforme eu estou indo para o espaço sideral, a atmosfera terrestre vai ficando menos densa, a atmosfera terrestre vai deixando de existir, o espaço é vácuo. Se é vácuo, ele não tem troca de calor, não tem troca nada disso, ele é vácuo. Então, ele é frio, tudo bem? Então, conforme eu vou chegando mais perto do espaço, vai ficando mais frio. Eu estava falando do aumento ali da termosfera, pessoal, é o seguinte, a termosfera ela tem uma camada ali de íons que é bem interessante, que também ajuda na absorção de raios solares. Por isso
que essa parte fica mais quente. Nós vamos entender daqui a pouco quanto mais quente essa camada fica, tá? Bom, a quantidade de oxigênio reduz, ó, isso é importantíssimo, a quantidade de oxigênio reduz a proporção que a atmosfera vai terminando, então é meio óbvio, né? Até que se inicie o espaço sideral. Só para vocês terem uma ideia, boa parte do nosso oxigênio está na troposfera. Ele já para lá naquela primeira camada, ele já para na primeira camada que a gente fez lá. Joinha? Tranquilo? Ó, aqui eu consigo passar para vocês uma visão interessante, tá? Só para a gente entender. Tem o planeta Terra e a distribuição de gases que nós temos dentro do planeta Terra. Nós temos aí praticamente 21% de oxigênio, joia? Tranquilo? 21%. Nós temos 78% basicamente de nitrogênio, e aí os outros gases vão formar esse montante que sobrou, entre aspas, né? Eu gosto de falar esse sobrou, entre aspas, que é para vocês entenderem, né? Esse 1% que sobra é feito por dióxido de carbono. Peraí, mas dióxido de carbono não é os gases de efeito estufa que ajudam e não sei o quê, bababá. Só tem isso de dióxido de carbono? O problema é que ele é altamente nocivo. Então, se você tiver uma quantidade muito maior do que isso, vai prejudicar a Terra e vai acabar prejudicando a gente também. Tudo bem? Então, nós temos aí 0,93, quase 1% de argônio, joia? Tranquilo? E o que eu chamo o destaque para vocês é o seguinte, é a eterna busca do homem por um motor a combustão de nitrogênio, tá? Já existem alguns motores experimentais que queimam nitrogênio, outros que queimam oxigênio, outros que queimam, como que chama lá? Água, né? Já existem, queimam, não é quebram a partícula de água. Tá? Se os químicos me ouvirem falar queimam, tô lascado, né? Quebram a partícula de água. Então, assim, já existem vários motores nesse sentido, mas só que nenhum com uma eficiência comprovada, tudo bem? Mas não estamos muito longe, não. Já pensou se fizesse um motor movido a nitrogênio? Combustível é o que não ia faltar, certo? Dá para observar pela questão da Terra. Joinha? Tranquilo? Bom, pessoal, gases do efeito estufa. Importante isso aqui, ó. A temperatura da troposfera média é de 14 graus Celsius. Essa é a temperatura, contando os polos e as regiões equatoriais. É essencial para a manutenção da vida da Terra. Se oscilar 1 grau para cima ou 1 grau para baixo, vai modificar o planeta Terra inteiro. A começar, por exemplo, da acidez das águas do oceano e também a radiação que vai penetrar com mais força nas águas do oceano, matando as bancadas de corais. Matando boa parte das bancadas de corais, acaba a comida de muitos animais no mar. E começa a dar um desequilíbrio, certo? Começa a ter um desequilíbrio dentro do oceano. Joia? Tem um desequilíbrio dentro do oceano, só essa parte que eu estou falando, imagina o resto, tá? Plantas que não aguentariam 1 grau Celsius a mais, derretimento das geleiras, liquefação da geleira, do gelo aprisionado nas montanhas e também nas calotas polares, enfim, nós teríamos várias catástrofes. Então, o ideal é que a Terra mantenha esses 14 graus Celsius de média. Eu imagino, né, a gente não sabe muito que a média do planeta Terra é esses 14 graus Celsius. Isso é uma média, tá, pessoal? Uma média equilibrada. O aquecimento natural da atmosfera envolve o vapor da água, dióxido de carbono, que é o que nós vimos, metanos e outros gases. O problema é a intensificação desse processo. Então, moçada, eu vou só dar uma ideia para vocês. 95% para um pouco mais do efeito estufa, ele é natural. Ele é baseado no vapor da água. Então, não tem como deixar de evaporar. Nossa pele evapora, a planta evapora, o cachorro evapora quando está com a língua de fora, né? A água evapora, você estende a roupa para ela evaporar. Nós temos muito vapor da água na nossa atmosfera. Então, o vapor da água é natural e essencial para o efeito estufa. O efeito estufa, ele é bom, ele é positivo. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. Está aí prova, ó, 14 graus de média, graças a ele.
Eu gosto muito de colocar para os alunos entenderem, se não tivesse o efeito estufa natural, se não tivesse o efeito estufa natural, nós teríamos durante o dia, né, e não tivesse a presença da atmosfera também, claro, nós teríamos durante o dia temperaturas superiores a 220 graus Celsius e teria temperaturas à noite inferiores, né, a menos 120 graus Celsius. Que ser vivo sobreviveria a uma disparidade tão grande de temperatura? Que ser vivo aguentaria essa diferença térmica na temperatura? Nenhum. Então, a formação da atmosfera e o efeito estufa são essenciais para a manutenção do calor e absorção também de boa parte dos raios para ficar aqui para esquentar um pouco a Terra, certo? Porque senão a Terra ficaria fria de noite, quente de dia. Muito fria de noite, muito fria de dia. Muito fria de noite, muito quente de dia. Tá certo? Então, vamos lá. Pessoal, eu coloquei aqui para ficar facinho de nós entendermos um pouco, né? Efeito estufa, os gases, dióxido de carbono. Contribuição para o aquecimento global. O que é o aquecimento global, então, pessoal? O aquecimento global, nós vamos ter uma aula só disso, aí depois nós vamos explicar certinho. Mas o aquecimento global é a intensificação do efeito estufa. Joia? Estima-se que o homem intensifica aí na casa de 5%, né, ao ano. Você fala assim, beleza, o homem intensifica 5% ao ano. O problema é que em 10 anos, sem contar o juros sobre juros, né, da intensificação, em 10 anos são 50%. Em 20 anos, o homem mudou o clima 100%. Indo de 5% em 5%. Então, assim, é muito preocupante, sim. A cada 20 anos, nós temos um ciclo 100% mudado pelo homem. Isso é muito preocupante. Joia? Então, gases que compõem aí, que atrapalham um pouco essa questão, né, do aquecimento global. Aquecimento global é nocivo e efeito estufa é essencial. Esse é positivo, efeito estufa, e aquecimento global é negativo. Vamos lá? Dióxido de carbono 60%, metano 20%, metano decomposição de matéria orgânica. Pode ser o gás metano retirado do petróleo, o gás metano que sai de resíduos sólidos, o punzinho da vaca, e até o nosso mesmo, né? Por que não? Nós contribuímos também para a destruição da camada de ozônio cada vez que a gente está tendo uma flatulência, é importante saber disso, né? Óxido nitroso, eu estou só pensando na cara de vocês dando risada. Óxido nitroso 6% e outros gases 14%, certo? Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês da onde você consegue cada um desses gases. Queima de combustíveis fósseis, né? Produção e consumo de energia, uso de fertilizante, queimas de biomassa, indústria de refrigeração, aerosóis, CFC, etc. Joinha, então, pessoal? Valeu. Eita, maravilha, hein? Aula sensacional, tudo de bom, sempre bom estar com vocês. Ótimo. Pessoal, então terminamos aqui. Qualquer dúvida é só deixar a sua pergunta, tá? Pode ativar o sininho aí para todas as notificações, todas as postagens novas que nós tivermos. Faça sua inscrição, usem os vídeos, vocês já sabem de todas as recomendações. Muito obrigado pela participação de todos. Valeu, galera.